Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Quero saudar todos vocês com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegado o momento especial do nosso programa, onde nós iremos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você para que você pegue a sua Bíblia e você nos acompanhe em uma leitura no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17. Livro de Abacuque, capítulo 3 e versículo de número 17. Se você já pegou a sua Bíblia, você já abriu ela no livro de Abacuque, se você já encontrou o capítulo 3 e também o versículo 17, vamos ler juntamente comigo, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você. Ele já falou comigo, já falou o meu coração ainda esta tarde concernente a essa palavra, para que nós viéssemos meditar nela. Então eu tenho certeza que o Senhor Deus ele vai falar ao teu coração. Fique atento, né? Vamos ler juntamente comigo. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Nós vemos aqui no começo do livro de Abacuque, né, no capítulo de número 1 e versículo de número 1, a Bíblia nos diz a profecia que viu o profeta Abacuque. Então, eu entendo que Deus mostrou a Abacuque algo que iria acontecer com o povo de Israel, algo que iria acontecer com o povo escolhido. A visão foi tão perturbadora, mas Abacuque, com a sua confiança em Deus, ele dizia essas palavras: não importa o que aconteça, mas o que importa é que Deus esteja do nosso lado. Não importa o que enfrentaremos, mas o que importa é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele esteja conosco. E ele começa dizendo, né, ainda que a figueira não floresça. Quando nós olhamos para uma figueira, nós vemos ela como uma árvore cheia de folhas, uma árvore grande, e ela produz os seus frutos, e esses frutos, os figos, né, quando estão bem maduros, eles são bem doces, são gostosos, né, ao nosso paladar. Então essa árvore que tem bastante folha, ela também produz sombra, e quando nós falamos de sombra, nós falamos de descanso, nós falamos de sossego, nós falamos de um lugar onde nós podemos descansar sossegado. Mas talvez você que está ouvindo essa palavra nesse momento, a sua vida não esteja assim. Você esteja passando por problemas, você esteja passando por dificuldades, por situações terríveis. Mas a palavra nesse momento é o teu coração, é para que você venha descansar na presença de Deus. Talvez você esteja nesse momento enfrentando coisas terríveis, mas se você confiar em Deus, aqui Abacuque estava confiando em Deus, ainda que ele passasse, né, por todo esse processo, ainda que viesse todos esses males, a vida do povo de Israel, Abacuque estava dizendo, né? Ele estava dizendo, e aqui no versículo 18 diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Então ele estava dizendo, por mais que eu passe
por tristezas, por angústias, por dificuldades, por problemas, eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei que ao tempo determinado Ele há de mudar a minha vida, Ele há de mudar a minha história. E na sua vida, se você confiar em Deus, se você depositar a sua confiança em Deus, não vai ser diferente. Talvez você não esteja com a sua alma em descanso, esteja em angústia, em sofrimento, mas se você acreditar em Deus, se você depositar a sua confiança em Deus, com certeza Ele vai mudar a sua vida. Eu também disse que a figueira, ela produz figos, e quando eles estão maduros, eles são doces. E talvez a sua vida não esteja assim tão doce, você esteja passando por momentos de amargura, mas se você depositar a sua confiança em Deus, se você esperar em Deus, eu tenho certeza que Deus vai mudar o seu cativeiro, Deus vai mudar a sua história, Ele tem poder para isso, Ele pode fazer isso. E Ele continua, que nem haja fruto na vide. Quando nós olhamos para a vide, nós sabemos, né, que ela produz a uva. E quando nós lembramos de uva, nós lembramos da passagem em que Jesus, Ele transforma a água em vinho. E talvez você que esteja assistindo essa programação nesse momento, você esteja precisando de uma transformação. Você esteja precisando que Deus mude alguma coisa em sua vida. Nós sabemos que Jesus foi a Caná da Galileia e ali havia um casamento, né? E neste casamento acabou o vinho, mas Jesus pediu para que enchesse talhas de águas e com o milagre, né, o sobrenatural de Deus, aquela água se transformou em vinho. E quando nós lembramos em vinho, nós também lembramos em alegria. Talvez você esteja triste, esteja passando por momentos de tristeza e você está pedindo que uma mudança, uma transformação. E Deus, Ele pode mudar, Ele tem poder para isso, Ele pode fazer isso. Talvez você não esteja em descanso nesse momento, talvez você queira uma mudança, queira uma transformação. E o meu Deus, o nosso Deus, Ele pode fazer na sua vida, com certeza. E Ele diz mais, ainda que decepcione o produto da oliveira, que ainda que a oliveira não produza azeitona. E quando nós falamos de azeitona, nós lembramos de azeite. E quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vemos o azeite. O azeite servia também para curar. Talvez você que esteja assistindo nesse momento, você esteja machucado por dentro. Talvez o seu coração está machucado por alguma coisa que aconteceu, por alguma palavra você está machucado. Mas se você esperar em Deus, se você buscar em Deus, Deus pode mudar a sua situação. Porque Deus, Ele pode operar tudo em todos. Aonde o médico não consegue chegar, o nosso Deus, Ele pode chegar. Ele pode agir na minha vida, Ele pode agir na sua vida, Ele pode mudar sentimentos, Ele pode mudar pensamentos, com certeza. Talvez você esteja ferido por algumas palavras que lançaram a sua vida, e isso machuca, isso dói, mas Deus nesse momento Ele está passando o azeite, e esse azeite também representa o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele é representado por uma pomba. E nós sabemos que a pomba é o único animal, a única ave que não tem fel, né? Então o fel, ele traz amargura, mas como a pomba não tem esse fel, então com o Espírito Santo não há amargura. Deus, Ele quer te dar alegria, Ele quer te dar gozo, Ele quer te dar paz, Ele quer mudar a sua vida. Então preste atenção
a revelação que Deus está nos dando nesse momento. Deus está falando com você. Não importa que nesse momento você esteja vivendo um momento difícil, mas Deus, através dessa palavra, Ele quer fazer com que você entenda que Ele pode mudar a sua vida. E Ele diz, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento. Isso representa para as nossas vidas, o campo não produzindo mantimento. Vamos levar aqui para o literal. Talvez você esteja passando aí por situação financeira, está passando alguma dificuldade financeira, e às vezes até o alimento falta dentro da nossa casa. Com a crise que nós estamos vivendo nos dias de hoje, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, pessoas estão passando fome. Mas se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, se nós confiarmos em Deus, Ele pode suprir todas as nossas necessidades. O nosso Deus, Ele é suficiente. Se eu estiver enfermo, Deus, Ele tem o poder para me curar. Se eu estiver passando fome, Ele tem o poder para mandar o alimento, tocar no coração de alguém, e alguém vai bater na sua porta e dizer: olha, Deus mandou eu vir aqui te trazer esse alimento. Eu creio num Deus assim, eu já vivi, eu já passei por isso, e Deus me abençoou. Ouvimos testemunhos de pessoas dizendo que estavam precisando de alguma coisa e dobrando o seu joelho ali no particular, às vezes dentro do seu quarto, na sua casa, sozinho ali com Deus, em pensamento, pedindo em oração alguma providência de Deus, e Deus ali enviando alguém para ajudar. E na sua vida, na minha vida não é diferente. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer na minha vida, Ele pode fazer na sua vida, Deus, Ele pode fazer o grande milagre. E Ele continua dizendo: ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, Nos dias de hoje, as nossas riquezas são medidas pela nossa conta bancária. Se nós temos um bom dinheiro na nossa conta, é porque nós estamos bem. Se eu tenho vários carros na garagem da minha casa, é porque eu estou bem. Se eu tenho uma grande mansão, é porque eu estou bem. Se eu tenho um bom trabalho, estou ganhando bem, mil maravilhas, está tudo bem na minha vida. Mas aqui nós sabemos, que as ovelhas, trazendo para os dias de hoje, é como se fosse carros, como se fosse os bens, a riqueza. A riqueza naquele tempo era somada pelos animais que tinham. Então ele está dizendo aqui: mas se as ovelhas forem arrebatadas, forem roubadas, e nós ficarmos sem nada, como será? Talvez você esteja nessa situação. Você está sem dinheiro, com contas para pagar, sem saber o que fazer, sem saber aonde buscar. Mas eu quero dizer para você: se você confiar em Deus, se você confiar no Deus da provisão, dentro das Escrituras, nós vemos aqui nesses 66 livros testemunhos de várias pessoas que estavam passando por problemas, por dificuldades financeiras, mas o Senhor abençoou, o Senhor mudou a história. Nós vemos lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, a história de uma mulher. Essa mulher perdeu o seu marido, e os credores queriam levar os seus filhos como escravos. Mas essa mulher sábia, ela foi buscar em Deus. Ela depositou
botou a confiança dela em Deus. Ela não olhou para as circunstâncias, como Abacuque também não olhou. Essa mulher, ela foi até o profeta e reclamou, ela expôs o seu problema ao profeta. E nós sabemos que naquele tempo o profeta era a boca de Deus aqui na terra. Ele representava a voz de Deus aqui na terra. E ela disse para ele: olha, meu marido, teu servo, tu sabes que ele temia o Senhor. Ele morreu, e agora? O sustento de casa acabou, os credores estão vindo cobrar e eu não tenho como pagar. E aquele homem dá uma ordem: ó, vai aos teus vizinhos, pega vasos emprestados, não poucos, vá até a tua casa, fecha a porta com você e seus filhos dentro do seu quarto, e ali acontecerá o milagre. Deita o azeite sobre aqueles vasos. Aquela mulher só tinha um pouquinho de azeite, mas não basta muito para Deus fazer um milagre na minha vida, fazer um milagre na sua vida. Com o pouco de azeite que aquela mulher tinha, a Bíblia diz que ela ia deitando o azeite e os vasos foram cheios, até que todos foram cheios e o azeite parou. Ela vai novamente até o profeta e diz: olha, o milagre aconteceu, o sobrenatural aconteceu, e agora o que eu faço? O profeta diz para ela: ó, vai, vende o azeite, paga a sua dívida e viva do resto. Quer dizer o quê? Que a provisão de Deus, ela é maravilhosa. Ela é para a vida toda, ela é duradoura. As coisas de Deus, elas são duradouras. O milagre de Deus, ele é duradouro. Aleluia. Então todas essas coisas podem sobrevir sobre a sua vida, mas nem por isso você pode se abater, porque nós temos um Deus no céu, Criador de todas as coisas, que faz todas as coisas. E Ele continua dizendo: e nos currais não haja gado, que também representa a nossa situação financeira, aquilo que nós temos. Talvez você tenha perdido muitas coisas durante a sua caminhada. Você tenta, você luta, você trabalha, parece que você dá um passo para frente e 10 para trás, mas está faltando uma coisa em você: confiar em Deus. Está faltando uma entrega, você se entregar a Deus. Aquela mulher, na hora da dificuldade, ela se entregou a Deus, ela foi buscar em Deus. Abacuque, por mais que ele tenha visto aqui uma luta, uma peleja, a terra sendo destruída, todas as coisas sendo destruídas, mas ele confiava em Deus. E isto nos prova no versículo de número 18, ele dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Porque ele confiava que por mais que viesse o problema, por mais que viesse a dificuldade, ele tinha um Deus no céu que poderia mudar a situação. Nós vemos, quem já não ouviu falar sobre Daniel, que foi jogado na cova dos leões, e Deus não livrou ele da cova, mas livrou ele na cova. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha ardente, Deus não os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha. E Abacuque estava confiante que Deus poderia livrar o povo de Israel e também ele dessa peleja, do que estava acontecendo. Mas mesmo que Deus não livrasse, Deus iria passar junto com eles. Deus estaria com ele, e isso é importante. Há uma diferença de nós passarmos a dificuldade sozinhos e passarmos a dificuldade com Deus. Tem muitas pessoas que têm dinheiro, são milionárias e não estão passando por nada disso,
Mas quando vem alguma coisa, vem alguma luta, por não ter Deus, o que elas fazem? Elas se matam, põem uma corda no pescoço, pegam um revólver, dão um tiro na cabeça, tomam veneno, se matam. Mas nós não. Nós que temos esse Deus, nós temos esperança. E a esperança é o que nos torna a acreditar. Nós temos que ter esperança que Deus vai mudar a nossa vida. Deus vai mudar a minha situação. Ele vai mudar a sua situação, com certeza. Deus colocou essa palavra no meu coração para que eu transmitisse a você. Eu quero que você tome posse dessa palavra. Aleluia. Deus, Ele tem algo profundo contigo. Não se esqueça disso. Deus, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar toda a sua trajetória. Mas por isso, e para isso, você tem que confiar nele. Se você confiar, o milagre vai acontecer. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração. Se você já é um cristão, tome posse dessa palavra. Creia naquilo que Deus tem falado com você. Se você ainda não é um cristão, também tome posse dessa palavra. Mas eu quero que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. Abra o seu coração para Jesus, para que Ele possa entrar no seu coração e para que Ele venha fazer uma grande mudança, uma grande transformação. Aceite a Jesus Cristo, reconheça a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida. Procure uma igreja evangélica onde se prega verdadeiramente a palavra de Deus. Procure o pastor dessa igreja e diga para ele: Senhor, eu quero uma mudança de vida. E com certeza Ele vai te dar a direção. Mas fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração. Que Deus abençoe e continue na programação. Ainda teremos louvores e no final do programa a oração da fé. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.